Uma investigação do DCM aponta que o deputado federal Nicolas Ferreira está no centro de um esquema bilionário de corrupção e crime organizado que usou endereços ligados a empresas envolvidas em fraudes fiscais, cartel, sonegação, isso tudo em Minas Gerais. Como retribuição ao apoio desses poderosos, Nicolas Ferreira teria feito aquela campanha de desinformação para dificultar a investigação e rastreio de valores em PIX e fintechs. A reportagem levou o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas, a apresentar uma notícia de fato à Procuradoria-Geral da República, pedindo a abertura de inquérito no STF para investigar as possíveis conexões de Nicolas Ferreira com empresários condenados por cartelização e fraude fiscal no setor de combustíveis. Vamos conversar agora com a responsável por essa reportagem, a Sara Vivacqua, que é advogada pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e mestre em jornalismo pela Birkbeck College de Londres. Sara, sempre um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita, muito obrigada. Eu estou tendo obras na minha rua, então acho que a minha conexão está um pouco prejudicada por isso. Qualquer coisa eu vou tentar entrar de novo. Sim, Thalita, é justamente isso. Eu acho que quando está acontecendo esse massacre no Rio de Janeiro, né, com o que a gente chama de assassinatos extrajudiciais, onde as pessoas escapam na mata e as próprios moradores estão retirando esses corpos, mais que nunca, como antídoto a isso, nós precisamos traçar as relações da ultradireita com o crime organizado. E é isso, Nicolas Ferreira, ele não é um fenômeno das redes sociais, nós não podemos atribuir a ascensão dessas figuras exclusivamente ao poder da ultradireita nas redes sociais. Existe todo um apadrinhamento por trás do Nicolas Ferreira. E uma fonte chegou até mim com uma denúncia. No primeiro momento, eu achei que era uma denúncia muito forte, fiquei muito cética. Eu e meu irmão, ambos advogados, nós investigamos isso por 2 meses, encontramos muito mais do que essa fonte tinha falado. Nicolas Ferreira não é fenômeno de redes sociais. Nicolas Ferreira, sua meteórica ascensão da favela do Pai Camilo ao Senado, ao Congresso Nacional, é um produto de apadrinhamento de organizações criminosas. O que eu chamo de organizações criminosas aqui? Eu chamo de estruturas societárias de fachada que operam apenas através de lícito. O Nicolas Ferreira, para início de conversa, ele foi o maior financiador único dele, é um dos empresários do grupo Marte Minas, Ronosalto Pereira Neves. O Ronosalto, ele confessou em delação premiada de que lavou dinheiro para a JBS, para o Joesley Batista, a pedido de Aécio Neves. Esse dinheiro foi, então, veiculado para financiar a campanha do Aécio Neves. A JBS, ficou comprovada que a JBS ganhou ganhou 128 milhões de reais para a campanha, mandou para a campanha do Aécio Neves. Então, essa mesma pessoa que na Operação Ross vira delator e financia a campanha presidencial de Aécio Neves é o maior doador único de Nicolas Ferreira. É mera coincidência? Ele é um pobre menino da favela que subiu por meritocracia? Eu não tenho tanta certeza. Mas isso não é o início, não é tudo. Ele tem outras relações muito mais obscuras que catapultam ele ao Congresso Federal. Uma delas é as suas associações com a do Papa Empreendimentos. O Nicolas Ferreira fez todas as suas campanhas eleitorais num imóvel abandonado em Belo Horizonte, um posto de gasolina inoperante que chamava Posto Jéssica. Esse Posto Jéssica, ele é rebatizado como Posto Veneto e nunca funciona. Ele era um posto fantasma. E o Nicolas faz um contrato de aluguel residencial entre 2 CNPJs, a campanha eleitoral dele, para poder fazer sua campanha ali mesmo nesse posto. Ele chamou de QG Bolsonaro e convidou o Bruno Engler. Ele fez o que a gente chama no direito de cessão de uso gratuito daquele comitê eleitoral. Quem está por trás desse imóvel? Quem está por trás desse imóvel são 2 empresários, Augusto e Cirro Picarro. Augusto e Cirro Picarro têm pelo menos 3 postos de gasolinas, autuado milionariamente na Operação Mão Invisível, que deflagrou a maior operação de cartéis de postos de gasolina em Minas Gerais. Mas não é só isso, Thalita. Esses 2 irmãos, eles foram condenados também pessoalmente como co-obrigados pelo Conselho Contribuinte de Minas Gerais por fraude fiscal. E eles faziam outras coisas. O que eles faziam? Alteravam bomba, caixa 2,
falsificação de documentos, fraude fiscal. Essas são as pessoas com o qual, junto, Nicolas estruturou sua campanha. Essas duas mesmas pessoas acumulam mais de 180 processos trabalhistas. Nós não estamos falando aqui de um risco empresarial, nós estamos falando de devedores sistemáticos do governo, a custo do trabalhador. E agora tem uma investigação criminal também com esses dois atores, qual o Nicolas Ferreira se associou para fazer as campanhas. Nicolas Ferreira é filho do crime organizado, é isso que a gente pode concluir. Ô Sara, inclusive, a gente, quando daquela campanha de desinformação sobre o Pix, a gente, de alguma forma, levantou essa possibilidade. Porque naquela época, quem se beneficiaria com aquela campanha seria, de fato, o crime organizado. Isso foi levantado na época. O que você faz agora com essa reportagem em relacionar de fato, assim, de investigação, o que é esse contexto por trás de Nicolas Ferreira e a forma como ele está atuando. Ele atua a partir de uma resposta a quem o financiou, é isso. Exatamente, Thalita, fica comprovado. Quando o Nicolas Ferreira vai nas suas redes sociais e faz aquela grande desinformação, ele vai contra uma normativa, uma instrução normativa que visava regularizar justamente isso, a lavagem de dinheiro das fintechs pelo Pix. O Nicolas faz uma campanha de desinformação falando que seria um controle arbitrário sobre o Pix, e essa normativa ela tem que ser, então, segundo as autoridades, não conseguiram implementar. Então, o Nicolas Ferreira, na verdade, estava criando uma campanha de desinformação que favorecia o crime organizado e que favorecia aqueles que não pagam impostos, que favorecia aqueles que querem fazer suas operações ilícitas via Pix. Isso não é mera coincidência, isso não é retórica ideológica, isso chama-se apadrinhamento, ele está pagando os seus padrinhos políticos. Nicolas Ferreira é uma personificação. E aqui a gente tem que tentar entender que existem essas estratégias da ultradireita com o crime organizado. Nós precisamos investigá-las, nós precisamos elucidá-las e não satisfazer com simples explicações por que alguém chega ao Congresso Nacional. Temos que seguir o dinheiro e dar uma olhada. E é muito curioso, Thalita, que ele faz essa sessão ao Bruno Engler. O Bruno Engler fez várias campanhas de desinformação para poder beneficiar os interesses de postos de combustíveis em Minas Gerais. E nós sabemos que os postos de combustíveis, muitas vezes, é onde é lavado o dinheiro do tráfico, por exemplo. E o Bruno Engler, não satisfeito, ainda faz uma lei, tenta puxar uma lei na Assembleia de Minas Gerais para poder alterar a base de ICMS para favorecer também os postos de gasolina. Então, quando o Rogério Correia pede a abertura de inquérito no STF, um inquérito eleitoral e criminal, para que investigue-se a fundo quem está por trás da ascensão de Nicolas Ferreira. Nós estamos aqui exatamente isso. Aquilo que se intuía de que esse discurso dele não era aleatório, não era um discurso isolado, era realmente com as suas conexões e a sua origem. E é isso que a reportagem traz. Esse link que as pessoas instruíam está aqui, com todos os documentos. Quem quiser ver a reportagem, documentos judiciais, contratos do Nicolas Ferreira, os próprios documentos eleitorais dele. E é muito interessante, Thalita, que o Nicolas Ferreira ficou calado diante disso tudo. Ele não falou com a gente, mandou um e-mail para ele, não obtemos nenhuma resposta, e ele continua calado, exaltando a matança no Rio de Janeiro. Sim, bem observado. Laura? Eu queria fazer uma pergunta, tudo bem, Sara? Eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, eu acho isso que você está falando fundamental. A gente tem que explorar essas vinculações da extrema-direita com o crime organizado. E é o que você está fazendo agora. Agora, objetivamente, o Nicolas Ferreira ontem celebrou a operação no Rio de Janeiro. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa coisa. Ele, ao mesmo tempo que opera, né, faz negócios nessa esfera que é tão comum ao crime organizado, posto de gasolina, tudo isso é tudo muito... É onde o crime organizado está fazendo lavagem de dinheiro, como você mesma falou. Agora, ele opera nessa esfera do crime organizado, ao mesmo tempo que ele celebra as mortes dessas pessoas nas comunidades do Rio. Eu queria que você explicasse essa aparente contradição.
Primeiramente, que as pessoas que morrem no Rio não são necessariamente traficantes, não